E aí, rapaziadinha, vocês estão bem? Vocês estão felizes? Vocês estão saudáveis? Seis, entendeu? Seis. Como é bom, né, cara? O cara foi lá, falou que mandava... Deixa eu arrumar a câmera aqui, pronto. Falou que mandava no Morumbi, que não sei o quê, e termina daquela forma patética, chorando, né? Saindo, né, amparado pelo técnico adversário, né, cara? Que coisa patética, que coisa lá. Cada um tem o ídolo que merece, né? Cada um tem o ídolo que merece, né? Vou arrumar a câmera aqui, que eu vim aqui meio no improviso para ligar e não arrumei direito. Então tá, né? Maravilha, maravilha, Avante Lovers de norte a sul do país. Você que carrega o coração de 5 pontas dentro do peito. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, São Paulino, São Paulina. Este é o Avante Meu Tricolor. Meu nome, Rafael Emiliano. Tô aqui para manter vocês muito bem informados acerca das coisas do São Paulo Futebol Clube. E hoje, nesta segunda-feira, né, não é sexta, não é 6, é segunda, né? Gloriosa aí, né? Para de encher o saco dos santistas, né, coitado? Tem gente que nem considera o Santos rival, né? Não sei se você que tá aí do outro lado considera o Santos rival, né? Então, vou arrumar o microfone aqui. É tudo no improviso. Liguei a câmera, falei, preciso gravar para vocês. Porque muita gente perguntando aí acerca da negociação do São Paulo com o lateral direito Mailton. Quem? Mailton. Você sabe, jogador de 27 anos, tá lá na Chapecoense, tá fazendo uma Série B esplendorosa e interessa ao clube do Morumbi, interessa ao tricolor. Só que, e eu me incluo nisso, aqui não tô atacando nenhum colega setorista, né, nenhum amigo setorista, nenhum colega de profissão, né, até porque eu também, né, a gente, nas escalas assim, porque a coisa é dinâmica, né, cara, a coisa vai atualizando, a coisa vai, né, as informações vão chegando, e a gente já deu que o São Paulo estava muito perto, a gente já deu que o São Paulo estava muito longe, então eu vou tentar esclarecer a situação aqui, tá? A situação da negociação para o São Paulo contratar o Mailton e mostrar para vocês que o otimismo pode não ser tão grande. Eu não sei se alguém realmente está otimista e está empolgado com a chegada do Mailton no São Paulo, mas, de qualquer maneira, a minha função aqui é informar. Então, vamos lá, vamos trazer para vocês agora na versão definitiva, né? Como vocês podem ver aqui, ó, eu sou leitor de quadrinhos e as editoras fazem essa edição definitiva, né? Então agora esse vídeo é o vídeo definitivo sobre a negociação do São Paulo Futebol Clube com o Mailton. O que tá pegando? O que acontece, né? Porque o jogador, a negociação não anda, tá travada. Vamos contar tudo para vocês. Primeiro, você sabe, eu tenho que pedir encarecidamente para que você deixe o like nesse vídeo. Então você me ajuda aí com o seu engajamento, tá? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e compartilha esse vídeo com toda a sua coletividade são paulina, tá? Ajuda a gente aí nesse trabalho de engajamento, é muito importante, né? A gente precisa de você. Você deixando o seu like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, que esse canal tem relevância, e aí ele também ajuda a vender os nossos vídeos, as nossas produções aqui. Então precisando, hein? Caiu um pouco as visualizações, é embaçado, mano, é embaçado, né? Se você quiser e se você puder, pense com carinho na possibilidade de ajudar o Avante Meu Tricolor financeiramente, tá? Jornalismo independente é difícil de ser feito, é uma luta diária aqui pra gente montar a infraestrutura, pra gente se sustentar, pra gente comer, então a gente precisa muito do apoio de vocês, leitores, telespectadores, né? Vire membro do canal, só R$ 7,90 por mês. A gente considera o valor baixo, é claro que eu sempre faço aquela ressalva, né? Você sabe o tanto que pesa no seu bolso. Mas, se possível, vire membro, ajude a gente. Em troca, a gente dá para você a possibilidade de você entrar no grupo dos Avante Lovers lá do WhatsApp. É uma recompensa modesta até certo ponto, mas é o que a gente nos permite fazer nesse momento. Tem o nosso Pix também, caso você queira fazer sua doação,
vai estar na descrição do vídeo, não coloco mais em tela. Né? O nosso publisher falou, ó, muito poluído a tela, hein? Então eu limpei, não coloco mais nada, só eu falando aqui mesmo. Né? E de fato, né? Parece que vocês preferem assim, então não coloco mais QR Code. O nosso e-mail, que é o nosso Pix, tá na descrição do vídeo. Tem também a opção AMEI aqui, nos 3 pontinhos, ou ele fica aqui embaixo, aqui, onde você faz a doação aqui pela própria plataforma do YouTube. Né? Tem também a questão de você hypar o vídeo, que eu até hoje eu não entendi direito como funciona, mas para alguns usuários aparece para você gastar com seus produtores de conteúdo favorito. Gaste com a gente, hein? Gaste com a gente do Avante Meu Tricolor, hein? Lembrando que a promoção continua, tá? Batendo 50 mil inscritos aqui no canal, a gente vai sortear uma camisa do São Paulo entre os nossos membros aqui do canal. Qual camisa do São Paulo, Rafael? Qualquer uma. Você vai escolher o modelo aí, tá? E a gente vai comprar e mandar entregar na sua casa, com toda a comodidade do seu lar. É um presente, né? É um presente. Então, vocês colaboram com a gente dá esse presente de volta para vocês, tá certo? Vamos falar então do Mailton, né, rapaziada? Embacei muito aqui nos jabás, né? Demorei muito aqui para falar dos jabás. Não vou fazer uma análise do Mailton, de como joga o Mailton, né? O que a gente vai se limitar a dizer aqui é que é um jogador muito ofensivo, um jogador muito veloz, com boa capacidade de profundidade, faz o corredor muito bem, tem algumas deficiências defensivas, né? Não marca assim tão bem, mas num esquema 3-5-2 do Crespo, ele encaixaria bem ali no papel de ala, né? Ala direito ali, substituindo também um ponta direito, fazendo também essas funções de ponta, né? Dando força nesse corredor, dando fôlego nesse corredor, com uma capacidade de finalização, de criação de oportunidades de gol muito maiores do que a do Cédric Soares. Né? O Cédric é um lateral que foi basicamente teve funções defensivas a carreira inteira, como é na maioria dos laterais lá da Europa. Né? Então, é uma deficiência do plantel visto pelo Crespo. Né? Existe toda a questão mesmo com o Mike fazendo gol, né? O gol do empate lá com o Sport, de que o São Paulo é carente, que o São Paulo precisa de uma opção mais experiente, precisa de um jogador mais completo ainda, que ainda não esteja em formação, caso de algum chabu aí. Né? Agora a Copa do Brasil já foi, São Paulo foi eliminado, mas tem a Libertadores aí. De repente o Cédric se machuca, o Cédric tá suspenso, não pode jogar, enfim, o Crespo entende que o São Paulo precisa de um jogador mais tarimbado, não só também Libertadores, mas partidas decisivas de Brasileirão, clássicos, enfim. E por isso tá batendo no pé, tá forçando a barra lá dentro. Nas coletivas ele tem uma postura neutra, né? Num contrato, eu treino o que eu tenho, mas nos bastidores a gente sabe, pode trazer aqui a informação para vocês, que ele pediu o zagueiro, pediu o lateral direito, ou barra ala direito, e também o meia, né? Como se sabe, o São Paulo contratou o Rafael Tolói, então na zaga, teoricamente, o problema está resolvido, São Paulo não vai mais atrás, o Crespo ficou muito contente com o Rafael Tolói, isso é motivo que a gente pode gravar outro vídeo explicando, destrinchando melhor esses bastidores, né, da chegada do Rafael Tolói, enfim. Então, o Crespo entendeu que dentre as opções que sobraram no mercado e as condições financeiras do São Paulo, o Tolói atende com perfeição, né, esse buraco que tinha no elenco. E aí, a lateral direita, para ele, é uma questão fundamental. Primeiro, como eu disse, falta um pouco mais de confiança no Mike para jogos importantes. E há uma clara deficiência do Cédric. Né? O Cédric é um jogador que não está entregando. Né? Tá jogando até em outra rotação, né, do time. Né? Então, tem todas essas questões também das características do jogador. Né? O Mailton foi, vamos dizer assim, analisado dentro desse contexto, pelo setor de análise do São Paulo, por vários fatores. Primeiro, é um jogador da Série B que está se destacando bastante, é líder em vários quesitos, tem mais gols marcados, 6, se eu não me engano, tem mais assistências, 8. Então ele é um cara que está ali, né, na Chapecoense, que está brigando pelo acesso, está brigando para entrar no G4. Né, no final de semana, inclusive, ele jogou e foi muito bem. Né, se alguém aqui assiste Série B, pode acompanhar agora a Chapecoense mais de perto, porque é um dos times que está brigando ali para subir para a elite. Então, ele é um destaque da Chapecoense. Né? E o São Paulo viu, além da oportunidade de ter um jogador teoricamente mais barato, né? O clube vive
problemas financeiros já sabidos, vive com teto de gastos, vive ali com a questão do FDIC, precisando melhorar os seus números financeiros. Teoricamente, ele se encaixaria nesse contexto, né? É um jogador que foi revelado pelo nosso rival Palmeiras, né? Não jogou no profissional lá, já saiu antes e rodou aí, né? Teve passagens aí, Ponte Preta, né? Jogou em vários times aí, né? Tudo. E está emprestado a Chapecoense até o final do ano. A questão é, o dono dos direitos federativos, eu nunca sei a diferença entre direitos federativos e direitos econômicos, para mim é a mesma coisa, tá? Então, o dono dos direitos do Mailton é o Metalist da Ucrânia, com quem o São Paulo tem um histórico. Qual que é o histórico? E aí que vem as complicações do negócio. O São Paulo analisou isso, observou isso, viu a oportunidade, viu que o Metalist já tinha rejeitado a oferta do Grêmio, o Grêmio já tinha ido atrás do Mailton, o Grêmio contratou agora o Marcos Rocha do Palmeiras, né? Mas o São Paulo tirou ali uma carta da manga, né? Tirou ali algo que pudesse ajudar bastante na negociação, que é o fato dele já ter feito, né, relações comerciais com o Metalist num passado recente. Quando, mais especificamente? No começo de 2022, quando o São Paulo vende o Paulinho Boia lá para o Metalist. E aí, qual que é a carta da manga? Qual que é o coringa que o São Paulo acha que tem, né, que possa auxiliar nessas tratativas? É uma dívida que o Metalist tem com o São Paulo referente à compra do Paulinho Boia em 2022. Né? Basicamente, vamos recapitular aí. Né? O Paulinho Boia vai para a Ucrânia, lá em janeiro de 2022. Assim que ele chega, ele é diagnosticado com uma tuberculose, uma doença séria, uma doença grave, que o impede de jogar ali nos primeiros meses pelo time ucraniano. Quando ele se recuperou, né, ali ainda em 2022, estourou a guerra entre Rússia e Ucrânia. E aí, com isso, o Paulinho Boia foi um dos jogadores que buscou a liberação do Metalist, a liberação de um clube ucraniano, pela prerrogativa dada pela FIFA. Né? A FIFA foi lá e autorizou, falou, olha, quem está jogando nos países em conflito pode sair sem custos, né, para qualquer um dos envolvidos, tanto o clube que o jogador fosse jogar, tanto o próprio, no caso aqui específico, o Metalist, um clube ucraniano. Então o Paulinho Boia, ele é emprestado ao América Mineiro, tá? Primeiramente, depois ele roda por uma porrada de times aí, mas o foco aqui não é o Paulinho Boia, o foco aqui é que o Metalist passou todo o ano de 2022 tentando negociar com o São Paulo os valores referentes à compra do ponta, revelado em Cotia. E o São Paulo em todas já era gestão Casares, já era Júlio Casares, já era Carlos Belmonte, né? Aí os homens fortes do clube e do futebol, respectivamente. O São Paulo bateu o pé e não quis, manteve. Falou, olha, vocês acordaram lá com a gente, é aquilo que vale, não vou negociar. E aí o Metalist simplesmente não quitou, né? A negociação inicial era prevista por 1,6 milhão de euros, né? Metade disso pago no ato e a outra metade seria paga em 2023. Chegou 2023, toda essa confusão, jogador doente, né? Um jogador doente lá na chegada, guerra, saída forçada do jogador de volta para o futebol brasileiro. O Metalist não pagou a segunda e última parcela referente ao Paulinho Boia, que é de 800 mil euros, o que dá aí aproximadamente 4,5 milhões de reais. Tá? Eu vi alguns lugares confundindo aí o euros com o real. Tá? Então fica aqui essa ressalva, tá? De novo, sem pegar no pé dos colegas setoristas aí, né? Mas a moeda é euro, não é real. Tá? Eu vi alguém, mas o Metalist deve 800 mil reais para São Paulo. Não, é 800 mil euros, que dá aí 4,5, 4 e mais um pouquinho, quase 5. Tá bom? Tá ok? Entenderam? A treta, a confusão, entenderam? O que o São Paulo oferece para ter o Mailton? Olha, a gente faz um acordo de empréstimo, eu assumo um contrato de empréstimo que o jogador tem com a Chapecoense e no começo de 2026, ano que vem, caso ele cumpra metas, né, metas individuais,
né, de número de jogos, produtividade, gols, assistências, enfim, eu efetuo a compra em definitivo do jogador, completando, né, o valor que falta aí desses 800 mil euros que vocês estão me devendo. E aí, em troca, eu tiro o nome de vocês lá da FIFA. Porque sim, o São Paulo entrou na FIFA contra o Metalist. O Metalist já foi punido inicialmente com um transfer ban da FIFA. O Metalist, na virada da temporada europeia passada, então nós estamos falando aqui de 2023/24 para 24/25, o Metalist ficou impedido de contratar jogadores. Né? O Metalist conseguiu recorrer disso no TAS, né, que seria, vamos supor, a Suprema Corte dos Delitos Esportivos, né, vamos dizer assim, né, e conseguiu suspender esse transfer ban, mas está para ser julgado isso no TAS nesse ano ainda, e o transfer ban do Metalist pode voltar, caso ele não pague o São Paulo. Então tem essa treta aí, né, tem essa questão aí, e o São Paulo chegou com esse coringa na manga, falou, olha, vocês estão querendo cobrar aí para... Né, primeiro o Metalist falou, a gente só negocia o Mailton de forma definitiva. O São Paulo falou, não quero, eu quero manter o contrato. O Grêmio também queria, por isso que o Grêmio pulou fora da negociação. Só que assim, né, o Metalist, eu tô com você na FIFA, eu já te ocasionei um transfer ban temporário e tô para te ocasionar um transfer ban definitivo. Você tá me devendo 4,5 milhões de reais. Então, assim, você tem um débito comigo. Né? Eu quero um jogador que te pertence. Então vamos ficar bom para todo mundo. Fica todo mundo numa nice aí, numa boa. Né? O São Paulo achou que seria fácil. E não foi fácil, porque o Metalist sequer atende às ligações do São Paulo depois que o São Paulo ofereceu isso. Há um remorso muito grande lá no Metalist sobre a postura do São Paulo na época, né, do estouro da guerra com a Rússia, de não querer renegociar os valores do Paulinho Boia, e depois esse remorso muito mais pesado pelo fato do clube ter sido prejudicado, entre aspas, por ter imposto um transfer ban por uma dívida que os próprios dirigentes do Metalist, pelo menos é o que a gente apurou, tratam como insignificante. Mas, assim, se é insignificante, então paga, né? E o São Paulo achou que encontrou uma solução para o caso, e o Metalist não quer nem saber. O Metalist quer dinheiro. O Metalist só está batendo na tecla que só libera o jogador caso haja uma negociação em definitivo. Tá? Uma informação que surgiu no final de semana, né? O gerente de futebol lá, o manda-chuva da Chapecoense, quando questionado lá pelas rádios catarinenses sobre o Mailton, sobre o interesse do São Paulo, ele revelou, deixou vazar, não sei, mas revelou, que o jogador não tem, no contrato de empréstimo dele, não tem uma multa, caso ele receba uma proposta que ele, o jogador, considere vantajosa para a sua carreira. E lá nesse contrato está escrito times de primeira divisão ou times da Europa. Né? Então, a alegação que o Metalist deu inicialmente ao São Paulo, de que, olha, precisa pagar aí uma multinha, né? Eu preciso recompensar, qual que é o termo? Eu preciso indenizar a Chapecoense para tirar o jogador de lá. Era mentira, era balela. O contrato do jogador com a Chapecoense não prevê multa, não prevê indenização. Então, o São Paulo descobriu essa informação, assim como nós, jornalistas, porque nós não sabíamos disso, né? O próprio empresário do jogador não sabia disso, né? Ficou também, todo mundo ficou meio estarrecido com essa informação. E o São Paulo promete, então, intensificar essa semana esse assédio ao Metalist. Por quê? Por que insistência num jogador da Série B de 27 anos? Porque, primeiro, como eu disse, o Crespo se apaixonou pelo cara. O cara vem comendo a bola, vem vivendo um excelente momento. Né? Não dá para cravar que ele seria um ótimo reforço, um bom reforço que seja. Né? Porque isso, né, o cara tem que jogar, tem que estrear pra gente ver, pra gente analisar como ele vai ser com a camisa do São Paulo, jogando uma Série A, em vez de estar jogando na Série B. Mas, de primeira, além do Crespo já ter dado o seu aval, além das pessoas do São Paulo entenderem que ele é um bom nome, tem a questão que o São Paulo já tem um acerto com o jogador, tanto até o final do ano, nesse contrato de empréstimo que o São Paulo, teoricamente, assumiria
da Chapecoense, como também para 2026, nesse novo contrato que o São Paulo teria para ter o jogador em definitivo. Então o São Paulo já tem tudo acertado com o jogador quer jogar no São Paulo, o empresário do jogador quer ver ele no São Paulo, convenhamos aqui, com todo respeito à Chapecoense, é um baita de um salto de carreira, só que o Metalist não quer negociar, o Metalist está irredutível, o Metalist quer dinheiro, não quer negociar, não quer saber da história do Paulinho Boia. Então, o que está acontecendo nesse cenário? Como eu já disse, diante da informação do dirigente da Chapecoense, que se mostrou muito resignificado, né? Se mostrou muito não é ressentido na palavra, se mostrou muito conformado de que talvez ele perca realmente o seu grande destaque do seu time, né? Numa reta final de disputa de Série B, brigando pelo acesso. Né? O próprio técnico da Chapecoense também já dando entrevistas meio que em tom de despedida. Né? Então, com essa informação, o São Paulo promete intensificar. O São Paulo fala, olha, Metalist, eu vou tirar você da FIFA. Eu vou tirar a ação, a gente morre aqueles 800 mil euros e tá aqui. Eu fico aqui, com o Mailton aqui e a história do Paulinho Boia que fique no passado. Né? O São Paulo vai insistir nisso. E o próprio empresário do jogador vai se reunir com os representantes do Metalist para cobrar essa liberação. Porque o Mailton quer jogar no São Paulo. O Mailton quer ser jogador do Tricolor. E convenhamos, como eu disse, é um baita salto de carreira, é uma baita de uma oportunidade que o jogador não quer desperdiçar. Tá ok? Tá respondida a questão do Mailton? Então é isso. Esse é todo o enredo da negociação de Mailton com o São Paulo. Até o presente momento, até a data que esse vídeo está sendo gravado, na manhã de segunda-feira. Né? Amanhã, o São Paulo pega o Atlético Nacional pelo jogo da volta das oitavas de final da Libertadores. E você sabe, você acompanha tudo aqui no Avante Meu Tricolor. Espalhe esse vídeo, hein? Quando você vê alguma notícia sobre Mailton, que é o nome da vez, você indica esse vídeo, que as informações concretas, redondas, estão todas aqui. Tá certo? Cachorro latindo, é hora de dar o tchau, porque aqui, você sabe, é barulho pra caramba e fica difícil rivalizar com o cachorro latindo. Beijo do gordo, tchau, a gente volta a qualquer momento com mais informações.